evolução da espécie, a ideia de amor é somente uma ilusão biológica. Quando você faz amor, de repente você descobre que não está mais interessado, pelo menos por 24 horas, ou mais, dependendo da sua idade. Há um novo comandante em uma base da Legião Estrangeira Francesa e o capitão está lhe mostrando todos os edifícios. Depois de fazer a ronda, o capitão olha para o comandante e diz: "Espere um minuto. Você não me mostrou para que é aquela pequena construção azul ali, para que é usada?" O capitão diz: "Bem, comandante, o senhor compreende, é que ali nós guardamos o camelo. Toda vez que os homens sentem a necessidade de uma mulher." "Chega", diz o comandante com repugnância. Bem, 2 semanas mais tarde, o próprio comandante começa a sentir a necessidade de uma mulher. Ele vai até o capitão e diz: "Me diz uma coisa, capitão." Abaixando a voz e olhando furtivamente ao redor, ele pergunta: "Vai demorar muito para o camelo ficar livre?" O capitão diz: "Bem, deixe-me ver." Ele abre seu livro. "Não, amanhã às 2 horas ele estará livre." "Ponha-me nesse horário", diz o comandante. Então, no dia seguinte, às 2 horas, o comandante vai à construção azul e abre a porta. Dentro, ele encontra o camelo mais atraente que já vira. Ele fecha a porta. O capitão ouve um relincho e um grito, e corre para a construção. Ele encontra o comandante nu, coberto com pelo de camelo e lama. "Por favor, me desculpe, senhor", diz o capitão, "mas não seria mais inteligente fazer como todos os outros homens fazem, montar o camelo e ir até a cidade atrás de uma mulher?" O inimigo real do amor. Em lugar do medo, viva o amor. Eles são polos opostos. As pessoas geralmente acham que o amor e o ódio são opostos. Isso é errado. Eles não são. O amor e o ódio são a mesma energia. O amor pode se tornar ódio. O ódio pode se tornar amor. Eles são conversíveis. Então eles não são opostos, são complementares. Na realidade nós amamos e nós odiamos a mesma pessoa. O amor e o ódio estão sempre juntos. A oposição real é entre o amor e o medo. Eles nunca estão juntos. Se você se tornar muito apegado ao medo, o amor desaparece. O medo não pode ser convertido em medo. C cedilha eles não são conversíveis. Somente o amor torna alguém rico. O medo aleija, paralisa, e quanto mais paralisado, mais medroso você se torna. Então é um círculo vicioso. O amor lhe dá asas, ajuda-o a relaxar na vida, lhe dá coragem para experimentar a vida de maneiras diferentes. Permite-lhe todo o espectro da vida, é multidimensional. É o arco-íris inteiro, todas as cores da vida. Então a primeira coisa, abandone o medo e beba mais e mais amor, substitua o medo por amor. E a segunda coisa, pense no céu, na vastidão, pense na liberdade, no infinito. Não pense em coisas pequenas, triviais. O medo sempre pensa em coisas pequenas, o amor nunca pensa em coisas pequenas. O amor está pronto para sacrificar tudo, o amor pensa somente no vasto. É uma águia no vento, à procura do desconhecido. Amor próprio. Amado mestre, você ensina as pessoas a tomarem conta de si mesmas antes de tentarem tomar conta dos outros. Isso parece ir contra muitas das religiões do mundo que ensinam o serviço à humanidade e isto deve parecer a elas uma atitude muito egoísta. Você pode falar sobre isso. Não somente vai contra muitas religiões, vai contra todas as religiões do mundo. Todas elas ensinam o serviço aos outros, o altruísmo. Mas para mim, o egoísmo é um fenômeno natural. O altruísmo é imposto. O egoísmo é parte da sua natureza. A menos que você chegue a um ponto onde o seu eu se dissolva no universo, você não pode ser verdadeiramente altruísta. Você pode fingir. Você será apenas um hipócrita. Isso é um pouco complicado, mas pode ser entendido. Primeiro, o egoísmo é parte da natureza. Você tem que aceitá-lo. E, se é parte da sua natureza,
Deve estar servindo para alguma coisa muito essencial, senão não estaria lá de maneira alguma. Graças ao egoísmo foi que você sobreviveu, que você cuidou de si mesmo. Se não fosse assim, a humanidade teria desaparecido há muito tempo. Simplesmente pense numa criança que é altruísta, que nasceu altruísta. Ela não será capaz de sobreviver. Ela morrerá, porque até mesmo respirar é um ato egoísta, comer é um ato egoísta. Quando existem milhões de pessoas famintas você está comendo. Quando existem milhões de pessoas definhando por doenças, você é saudável. Se uma criança nasce sem ter egoísmo como parte de sua natureza, ela não sobreviverá. Se uma cobra chegar perto dela, qual é a necessidade de evitar a cobra? Deixa morder. É o seu egoísmo que protege você, senão você ficaria no caminho da cobra. Se um leão pula sobre você e o mata, seja morto. Isso é altruísmo. O leão está faminto, e você está lhe fornecendo alimento. Quem é você para interferir? Você não deveria se proteger, você não deveria lutar. Você deveria simplesmente se oferecer numa bandeja ao leão. Isso é altruísmo. Todas as religiões têm ensinado coisas que não são naturais. Isso é somente uma das coisas. Eu ensino a natureza para vocês. Eu ensino a ser natural, absolutamente natural, sem qualquer vergonha. Sim, eu ensino egoísmo a você. Ninguém disse isso antes de mim. Eles não tiveram coragem de dizê-lo. E eles eram todos egoístas, e essa é a parte estranha de toda a história. Porque um monge está se torturando. Existe um motivo. Ele quer alcançar o paraíso e todos os prazeres desse lugar. Ele não está sacrificando coisa alguma, ele está simplesmente barganhando. Ele é um homem de negócios, e as suas escrituras dizem, você conseguirá 1000 vezes mais. E essa vida é realmente muito pequena. 70 anos não é muito. Se você sacrificar 70 anos de prazer por uma eternidade de prazeres, é uma boa barganha. Eu não acho que isso seja altruísmo. E por que essas religiões têm lhe ensinado a servir a humanidade? Qual o motivo? Qual o objetivo? O que você ganhará com isso? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Isso não é servir. Todas as religiões que falam em servir estão certamente interessadas em que a humanidade permaneça pobre, em que as pessoas permaneçam com necessidade de préstimos, que existam órfãos, viúvas, pessoas velhas desamparadas, mendigos. Essas pessoas são necessárias, absolutamente necessárias. Caso contrário, o que irá acontecer a esses grandes serviçais do povo? E como irão as pessoas entrar no reino de Deus? Essas pessoas têm que ser usadas de escadas. Você chama isso de altruísmo. Um missionário é algum altruísta. Ele está salvando com o intuito de se salvar. No fundo, isso ainda é egoísmo, mas agora ele está coberto com uma palavra bonita, altruísmo, serviço. Mas por que existe qualquer necessidade de servir? Por que deveria haver qualquer necessidade? Não podemos destruir essas oportunidades de prestar serviços. Sim, podemos, mas as religiões ficam muito zangadas. Todo o seu terreno estará perdido, esse é todo o seu negócio, se não houver ninguém pobre, com fome, sofrendo, doente. E a ciência pode tornar isso realidade. Está absolutamente nas nossas mãos, hoje. Mas essas religiões têm sido contra todo o progresso científico, impedindo que isso aconteça. E ainda falam em servir. Elas precisam destas pessoas. Sua necessidade não é altruísta, é totalmente egoísta. Emotivada. Existe o 8 metros objetivo a ser alcançado. Por isso, eu digo a vocês, servir é uma palavra suja. Nunca use. Sim. Você pode compartilhar, mas nunca humilhe ninguém o servindo. Isso é humilhação. Quando você serve alguém e se sente grande, você reduziu outro a um verme, sub-humano. E você é tão superior que sacrificou seus próprios interesses e está servindo aos pobres. Você está simplesmente humilhando-os.
Se você tem alguma coisa, algo que dê alegria, paz, êxtase, compartilha. E lembre-se de que quando você compartilha, não existe um outro motivo. Eu não estou dizendo que, ao compartilhar, você alcançará o céu. Eu não estou lhe dando nenhuma meta. Eu estou lhe dizendo que, simplesmente por compartilhar, você ficará tremendamente realizado. No próprio compartilhar está a realização. Não existe nenhum objetivo além desse. Não é algo orientado para um fim. É um fim em si mesmo. E você se sentirá grato à pessoa que estava pronta a compartilhar com você. Você não sentirá que ela está grata a você, porque você não serviu. E somente essas pessoas que acreditam no compartilhar, em lugar de servir, podem destruir todas essas oportunidades que predominam sobre a Terra. Mas elas dão nomes bonitos. Elas se tornaram muito eficientes, ao longo de milhares de anos, em dar belos nomes a coisas feias. E, quando você começa a dar um belo nome a uma coisa feia, existe a possibilidade de que você se esqueça de que era simplesmente uma capa. Dentro, a realidade é a mesma. Não há necessidade alguma de serviços públicos, missionários ou similares. Nós precisamos de mais inteligência. Assim, eu ensino o egoísmo. Eu quero que vocês sejam, primeiro, seu próprio florescimento. Sim, parecerá egoísmo. Eu não tenho nenhuma objeção a essa aparência. Está bem para mim. Mas a rosa é egoísta quando desabrocha. O lótus é egoísta quando floresce. O sol é egoísta quando brilha. Então por que você deveria ficar preocupado com o egoísmo? Você nasceu. O nascimento é uma oportunidade, somente um começo, não um fim. Você tem que florescer. Não desperdice isso com qualquer servir estúpido. Sua primeira e maior responsabilidade é florescer, tornar-se totalmente consciente e alerta, atento, e, nessa consciência, você será capaz de ver o que você pode compartilhar, como você pode resolver os problemas. 99% dos problemas mundiais podem ser resolvidos. Talvez 1% dos problemas do mundo não pode ser resolvidos. Aí, você pode compartilhar com aquelas pessoas tudo o que você puder, mas primeiro você tem que ter alguma coisa para compartilhar. Todas as religiões até agora não ajudaram a humanidade a resolver um único problema. Simplesmente veja o que estou dizendo. Elas resolveram algum problema. Elas têm feito do servir um negócio por milhões de anos. Os pobres ainda continuam pobres, e vão ficando cada vez mais pobres. Os doentes estão aí, a velhice está aí, todos os tipos de crimes estão aí, e eles estão aumentando. A cada ano o número de crimes aumenta. Estranho. As prisões vão aumentando, os tribunais vão aumentando, os tribunais vão crescendo, eles acham que vão acabar com o crime, e com eles o crime continua aumentando. Alguma coisa está basicamente errada em algum lugar. O que eles estão fazendo em relação ao problema? A pessoa que está cometendo um crime não é realmente um criminoso, é uma pessoa doente. Ela não precisa ser jogada dentro de uma cela e torturada. Ela tem que ser colocada dentro de um hospital psiquiátrico, e ser tratada com cuidados médicos, respeitosamente. Não é culpa dela. Agora temos todos os recursos para fazer desse homem um ser humano digno. O servir não é necessário. O que é necessário é o compartilhar de sua consciência, seu conhecimento, seu ser, seu respeito. Mas primeiro você tem que tê-lo. Para mim o maior problema da humanidade é que as pessoas não sabem nada de meditação. Para mim esse é o problema maior. Nem a população, nem a bomba atômica, nem a fome. Não, esses não são problemas básicos. Eles podem ser facilmente resolvidos pela ciência. O único problema básico, que a ciência não será capaz de é que as pessoas não sabem como meditar. Para meu povo eu digo, primeiro sejam egoístas, totalmente egoístas, floresçam. Cheguem ao florescimento, à fragrância, depois, espalhem-na. Aí compartilhem-na com essas pessoas desafortunadas,
que tenham o mesmo potencial que vocês, mas que a vida não lhes deu a chance de ir para dentro, de ter um gostinho de sua própria divindade. Eu sou contra todas as religiões, porque, para mim, o que elas fizeram é absolutamente inútil. E elas fazem com belas palavras, mas escondem coisas atrás dessas belas palavras. Eu ensino vocês a serem naturais. Eu lhes ensino a aceitarem sua naturalidade. Eu sei de uma coisa com certeza, que, quando você tiver florescido, você estará compartilhando. Não há maneira de conter sua fragrância e mantê-la presa. A fragrância escapa. Ela alcança todas as direções. Assim, primeiro, seja satisfeito, contente. Primeiro seja. Então a partir de seu ser haverá uma fragrância alcançando muitos. E isso não será um serviço, será um puro compartilhar de alegria. E não há nada mais alegre que compartilhar a sua alegria. O amor é um luxo. Amado mestre, o que acontecerá ao amor se não houver nada nem ninguém para conhecê-lo e prová-lo? O homem se torna maduro no momento em que começa a amar, em vez de precisar, ele começa a transbordar, a compartilhar, ele começa a dar. A ênfase é totalmente diferente. Com o primeiro, a ênfase está em como conseguir mais. Com o segundo, a ênfase está em como dar mais, e como dar em continuidade. Isso é crescimento, maturidade chegando até você. Como pode uma necessidade ser amor? Amor é um luxo. É abundância. É ter tanta vida que você não sabe o que fazer com ela, então você compartilha. É ter tantas canções em seu coração, que você tem que cantá-las, se alguém as ouve ou não, não é relevante. Se ninguém ouvir, você também terá que cantá-la, você terá que dançar a sua dança. O outro pode receber, o outro pode deixar escapar, mas no que diz respeito a você, o amor está fluindo, está transbordando. Os rios não correm por sua causa, eles estão fluindo esteja você lá ou não. Eles não fluem pela sua sede, eles não fluem para seus campos sedentos, eles estão simplesmente fluindo. Você pode matar sua sede, você pode não aproveitar, depende de você. O rio não estava realmente fluindo por você, ele simplesmente estava fluindo. É acidental que você possa conseguir água para seu campo, é acidental que você possa conseguir água para você. Quando você não tem amor, você pede ao outro para dá-lo a você. Você é um amor. E o outro está lhe pedindo que você dê a ele ou a ela. Agora, dois mendigos estendendo suas mãos, um diante do outro, e ambos estão esperando que os outros tenham. Naturalmente ambos se sentem frustrados no fim, e ambos se sentem enganados. Ora, esse é o paradoxo. Aqueles que se apaixonam, não têm amor algum, e é por isso que se apaixonam. E porque eles não têm amor, eles não podem dar. E uma coisa a mais, uma pessoa imatura, sempre se apaixona por uma pessoa imatura, porque somente eles podem se entender. Uma pessoa madura ama uma pessoa madura. Uma pessoa imatura ama uma pessoa imatura. O problema básico amor é primeiro se tornar maduro, então você pode encontrar um parceiro maduro, então as pessoas imaturas não atrairão de maneira alguma. É exatamente assim, se você tem 25 anos de idade, você não se apaixona por um bebê de 2 anos de idade, você não se apaixona, exatamente assim. Não acontece, não pode acontecer. Quando você é uma pessoa psicológica e espiritualmente madura, você não se apaixona por um bebê. Não acontece, não pode acontecer. Você pode ver que não tem sentido. Na realidade, uma pessoa madura não se apaixona, não cai de amor, ela se eleva em amor. A palavra cair não é certa. Somente as pessoas imaturas caem, elas tropeçam e caem de amor. De alguma forma elas estavam conseguindo se manter em pé. E, então, elas não conseguem se manter em pé, elas encontram uma mulher e caem, elas encontram um homem e caem. Elas sempre estiveram prontas para cair no chão e rastejar. Elas não têm espinha dorsal,
Elas não têm a integridade de se manter em pé sozinhas. Uma pessoa madura tem a integridade de estar sozinha. E quando uma pessoa madura dá amor, ela se sente grata por você ter aceito seu amor, e não vice-versa. Ela não espera que você seja grato por isso, não, de jeito nenhum. Ela não precisa nem mesmo do seu agradecimento. Ela o agradece por você ter aceito seu amor. E quando duas pessoas maduras estão se amando, um dos maiores paradoxos da vida acontece, um dos fenômenos mais bonitos. Elas estão juntas e ainda assim tremendamente sozinhas. Elas estão tão juntas, são quase um. Mas esta unidade não destrói a unidade de cada um, na verdade elas realçam, elas se tornam mais individuais. Duas pessoas maduras no amor, ajudam uma outra a se tornarem mais livres. Não há nenhuma política envolvida, nenhuma diplomacia, nenhum esforço para dominar. Como você pode dominar a pessoa que você ama? Quando você chegou em casa, quando você passou a conhecer quem você é, então o amor surge em seu ser. Então a fragrância se espalha e você pode partilhar com os outros. Como você pode dar uma coisa que você não tem? Para dá-la, o primeiro requisito básico é que você tenha. Como você pode dar presentes quando você não tem? Isso você ouve e você entende, mas então surge um problema, porque o entendimento é apenas intelectual. Se ele tiver penetrado o seu ser, se você tiver visto a factualidade disso, nenhuma questão surgirá. Então você esquecerá todos os seus relacionamentos de dependência e você começará a trabalhar em seu próprio ser, clareando, limpando e tornando seu centro interior mais alerta, consciente. Você começar a trabalhar dessa maneira. E quanto mais você começar a sentir que está chegando uma tonalidade certa, mais você descobrirá que o amor está crescendo junto. É uma consequência. Ele não precisa ser reconhecido. Ele não precisa nenhum reconhecimento, não precisa de nenhum certificado, não precisa de ninguém para prová-lo. O reconhecimento do outro é acidental, não essencial. Para amor, o amor continuará fluindo. Ninguém o prova, ninguém o reconhece, ninguém se sente feliz, deleitado por causa dele. O amor continuará fluindo, porque no próprio fluir você se sente tremendamente alegre. No próprio fluir. Quando sua energia está fluindo. Você está sentado num quarto vazio e a energia está fluindo e enchendo o quarto vazio com seu amor. Ninguém está lá, as paredes não dirão obrigado, ninguém para reconhecê-lo, ninguém para prová-lo. Mas isso não importa, absolutamente. Sua energia está sendo liberada, fluindo. Você se sentirá feliz. A flor fica feliz quando a fragrância é liberada aos ventos. Se os ventos o sabem ou não, não importa. Eu sou. Eu sou. Se os discípulos estão aí ou não, é irrelevante. Eu não sou dependente de vocês. E todo o meu esforço aqui é que vocês também se tornem independentes de mim. Eu estou aqui para lhes dar a liberdade. Eu não quero aleijá-los, de maneira alguma. Eu quero simplesmente que vocês sejam vocês mesmos. E no dia em que você se tornar independente de mim, você será capaz de me amar realmente, não antes disso. Eu amo vocês. Não posso evitá-lo. A questão não é se eu posso amá-los ou não, eu simplesmente os amo. Se vocês não estiverem aí, esse auditório estará cheio de amor, não fará nenhuma diferença. Essas árvores ainda estão recebendo meu amor, esses pássaros continuarão recebendo-o. E mesmo que todas as árvores e todos os pássaros desapareçam, isso não fará diferença alguma, o amor ainda estará fluindo. O amor é, então, o amor flui. Amor e meditação. Amado Mestre, existe em mim um profundo desejo pela permanência do amor. Isso é estúpido. O amor pode existir em duas dimensões, horizontal, ou vertical. Não estamos familiarizados com o amor que é horizontal, essa também é a dimensão do tempo. O vertical é a dimensão da eternidade. O desejo no coração não é por permanência, aí você entendeu mal.
Mas o mal-entendido é universal, porque nós conhecemos somente um plano, o horizontal, a dimensão do tempo. Nessa dimensão, existem somente duas possibilidades: ou alguma coisa é momentânea ou é permanente. Mas permanente não é nada mais que muitos momentos, isso também começa e acaba. A permanência não é eterna, não pode ser. Nada pode ser eterno no tempo. Se há um começo, há um fim. E o seu amor começa, ele começa em determinado momento do tempo, então, ele fatalmente morrerá. Sim, ele pode morrer mais cedo ou mais tarde. Se ele terminar rapidamente, você o chamará de momentâneo. Se ele levar um pouco mais de tempo para terminar, você o chamará de permanente. Mas a permanência também não enche o coração, porque o coração deseja aquilo que jamais termina, é para sempre. É o desejo de Deus. Deus é um outro nome para o amor eterno. Mas a mente não sabe da eternidade. O coração deseja o eterno, mas o coração está continuamente sendo interpretado pela mente. E a mente só conhece um amor de vida muito curta, ou um amor de vida um pouco mais longa. Mas, mesmo que o amor viva um pouco mais, o medo de que ele termine estará sempre lá. E o seu medo está certo, ele vai terminar. De fato, ele será mais longo se você não for inteligente. Se você for muito, muito estúpido, muito sem inteligência, vai levar um longo tempo para entender a utilidade de tudo isso aí. Se você for muito inteligente, isso pode terminar rapidamente porque você verá que não há muita significância nisso. Quanto mais inteligente for a pessoa, mais curto será seu amor, o amor que você conhece. É por isso que a humanidade está se tornando mais inteligente, o amor está se tornando um fenômeno da vida curta. No passado, ele era quase permanente, não havia nada como o divórcio. Quanto mais um país se torna educado, culto, sofisticado, o número de divórcios aumenta, na mesma proporção. Pela simples razão que as pessoas podem ver que elas ficaram entediadas umas com as outras. Então não há motivo para prolongar o relacionamento, é melhor terminá-lo. Mas a mente pode terminar uma coisa, e imediatamente substituí-la por uma nova ilusão. A mente não prende. Mesmo a pessoa inteligente permanece sem aprender. E a mente se tornou tão poderosa que qualquer coisa vinda do coração nunca alcança você. Seu ser, não sem a interpretação da mente. O coração diz eternidade, e a mente interpreta a permanência. É aí que você está perdendo o ponto. O desejo do coração há por uma dimensão vertical, essa é a dimensão da meditação. Você não está sendo estúpido pelo anseio do coração, mas você o está entendendo mal. Você quer um amor que nasça do coração, não da mente. É esse o amor sobre qual eu falo continuamente. Esse é o amor de que Jesus está falando, quando diz que Deus é amor. Não é o seu amor não pode ser Deus. Seu amor é somente um fenômeno mental, é biologia, é fisiologia, é psicologia, mas não é eterno. Minha sugestão é que se você estiver realmente pronto a satisfazer o desejo do seu coração, então esqueça tudo sobre o amor. Primeiro vá para a meditação, porque o amor brotará da meditação. Ele é a fragrância da meditação. A meditação é a flor. Permita que ela se abra. Permita que ele ajude a se mover na posição vertical, da não-mente, do não-tempo e, então, de repente, você verá que a fragrância está lá. Aí ele é eterno, aí ele é incondicional. Nenhum sonho pode ser permanente, e seu amor é um sonho. E a mente só pode sonhar, ela não pode lhe dar a realidade. Saia da mente. Esqueça tudo sobre amor. Você não tem nenhuma compreensão do amor. Você não pode ter qualquer compreensão do seu ser. Do horizontal, você se tornará vertical, do viver no passado e no futuro. Ora, por que essa permanência? Permanência significa que você está tentando calcular até mesmo o futuro. Você quer que ele permaneça como é, até mesmo no futuro, mas por quê? Na realidade,
Ele já deve ter acabado, somente então se começa a pensar em permanência. Quando dois amantes estão realmente vivendo na ilusão, eles não pensam na permanência. Pergunte a dois amantes quais querem seus dias de lua de mel, eles não se importam. Eles sabem que ficarão juntos para sempre. Mas, no momento em que isso começa a escorregar de suas mãos, a mente diz, agora segure-o. Torne-o permanente. Não olhe para as rachaduras que estão acontecendo. Não olhe, evite, esqueça tudo sobre elas. Continue encobrindo-as, de alguma forma, dê um jeito. Mas você está pedindo pelo impossível. Eu posso lhe ensinar meditação, e a partir da meditação uma qualidade diferente de amor acontecerá. E aí não é mais perda de tempo. Aí, é sabedoria, não tolice. Então, você não cai mais de amor, você se eleva de amor. Então o amor é uma qualidade em você. Exatamente como uma luz envolve uma chama, o amor o envolve. Você é amoroso, você é amor. Então ele tão eternidade. É não direcionado. Quem quer que chegue perto de você, beberá dele. Quem quer que chegue perto de você ficará encantado por ele, enriquecido por ele. Uma árvore, uma pedra, uma pessoa, um animal, não importa. Mesmo que você esteja sentado sozinho. Buda, sentado sozinho, debaixo de sua árvore, está irradiando amor. O amor está continuamente jorrando ao seu redor. Isso é eterno, e é esse o desejo real do coração. Riso. Para mim, o senso de humor deveria ser a base da futura religiosidade humana. Osho. Uma executiva jovem e dinâmica de Nova York casou-se com Stefano, um jovem e bonito fazendeiro italiano. Ela não estava muito contente com as suas maneiras e imediatamente começou a melhorá-lo. Durante a recepção do casamento, ela continuamente corrigia seus erros, dizendo-lhe o que falar, que faca usar à mesa, como passar manteiga. Finalmente a recepção acabou e então eles foram para a cama. Stefano, inseguro, nervosamente meteu-se entre os lençóis, mas finalmente se voltou para sua jovem esposa e gaguejou, você pode me passar a sua xoxota por favor? Você não vê jumentos dando risada. Você não vê jumentos dando risada, você não vê os búfalos se divertindo com uma piada. Somente o homem pode se divertir com uma piada, pode gargalhar. Seus santos são como búfalos ou jumentos. Eles caíram abaixo do nível da humanidade, eles perderam algo de valor imenso. Sem riso, o homem é como uma árvore sem folhas. Mas a sociedade precisa de pessoas sérias, presidentes, papas, professores, ayatolás, comissários, coletores, governadores. Todos têm que ser sérios. Se eles tiverem senso de humor, a sociedade ficará com medo de que a eficiência seja perdida. Se eles tiverem senso de humor, tornar-se-ão humanos. Espera-se que eles sejam exatamente como máquinas. O jeito de Adolf Hitler de andar é mecânico. Simplesmente veja suas fotografias, o jeito que ele se levantava, o jeito que ele recebe saudações, o jeito que ele saúda. Parece quase mecânico, como se ele não fosse um homem, fosse um robô, sua face, seus gestos, tudo como um robô. Ele fez a Alemanha ficar como um robô. Ele destruiu a Alemanha mais que qualquer outro povo. Mas ele criou um exército muito eficiente. Um exército eficiente só é possível se as pessoas perderem toda a inteligência, e tudo que a inteligência contém. O senso de humor é um dos próprios fundamentos da inteligência. Quando você perde o senso de humor, você perde a inteligência também. Quanto mais senso de humor você tiver, mais inteligente você será. Não existe a questão de como despertar o senso de humor. Você simplesmente revolve as barreiras. Ele já está aí, ele já é um fato. Simplesmente revolva algumas pedras que seus pais colocaram e a sua sociedade colocaram nos seus sapatos para impedi-lo. A sociedade lhe ensina autocontrole e senso de humor significa relaxamento.
Você não pode rir diante de seus parentes mais velhos. Você não pode rir diante de seus professores. Você não pode rir diante de seus sacerdotes. Você não pode rir nas igrejas. E os cristãos dizem que Jesus nunca riu. Eu não consigo acreditar nisso. Ele não era um búfalo. Ele foi um dos maiores e mais inteligentes homens da história. Ele deve ter rido. Ele deve ter se divertido. Ele era um homem mais mundano do que Buda. Ele viveu mais apaixonadamente e mais intensamente que qualquer outro iluminado. Ele adorava a companhia de mulheres. Ele teve lindas mulheres como discípulas, até mesmo uma das mais famosas prostitutas daquela época, Maria Madalena. Ele adorava comer, ele adorava beber. Ele é a única pessoa iluminada que gostava de vinho. Um verdadeiro homem. Ele adorava banquetes. Toda noite havia um banquete que se estendia por horas. Jesus era um homem mundano. Ele repete muitas vezes, eu sou filho do homem, muito mais vezes do que ele diz, eu sou filho de Deus. Ele está mais perto da terra do que do céu. Ele é uma pessoa mundana. Ele deve ter gargalhado, se divertido. Mas os sacerdotes, os papas e as igrejas são muito sérias. Entrar numa igreja é como entrar num cemitério. Você tem que ser sério, rígido. Tudo isso tem que ser abandonado. Em Londres, Lady Scroft decidiu dar uma festa fina e contratou uma empregada italiana, Miss Capexia, que tinha emigrado recentemente para a Inglaterra. Não se esqueça dos pegadores de gelo, ordenou a madame. Não fica bem quando os homens vão ao banheiro, e tiram para fora e colocam de volta, e depois tem que pegar os cubos de gelo com as mãos. Sim, madame, respondeu a moça italiana. Mais tarde, depois que os convidados tinham ido embora, Lady Scroft disse, Miss Capexia, eu achei que tinha lhe falado dos pegadores de gelo. Eu os coloquei no lugar certo, Lady, eu juro. Bem, eu não os vi em cima da mesa. Em cima da mesa? Eu os coloquei no banheiro. Brombiela deu $200 como presente de casamento a seu filho Aldo. 2 semanas depois, ele perguntou ao filho, o que você fez com o dinheiro? Eu comprei um relógio de pulso, papai, respondeu ele. Idiota, gritou o pai. Você deveria ter comprado um rifle. Um rifle? Para quê? Imagine se você chega em casa e encontra um homem dormindo com a sua mulher, explicou seu pai. O que você vai fazer? Você vai acordar o cara e perguntar as horas? A vida é uma piada cósmica. A vida é uma grande piada cósmica. Ela não é um fenômeno sério. Leve-a a sério e você continuará a perdê-la. Ela é compreendida somente através da risada. Você nunca observou que o homem é o único animal que ri? Aristóteles disse que o homem é o único animal racional. Talvez isso não seja verdade, porque as formigas são muito racionais. Na realidade, comparado às formigas, o homem quase parece irracional. E um computador é muito racional. Comparado a um computador, o homem é muito irracional. Minha definição do homem é que ele é o único animal que ri. Nenhum computador ri, nenhuma formiga ri, nenhuma abelha ri, só o homem é capaz de rir. É o pico mais alto do crescimento, e é através do riso que você pode alcançar Deus, porque é apenas através do mais alto que você pode alcançar o Supremo. A risada tem que se tornar a ponte. O Buda risonho. A risada é a própria essência da religião. A seriedade nunca é religiosa, não pode ser religiosa. A seriedade pertence ao ego, é precisamente parte da própria doença. Risada é ausência de ego. Sim, existe uma diferença quando você ri e quando um homem religioso ri. A diferença é que você sempre ri dos outros, o homem religioso ri de si mesmo, ou de todo o ridículo do ser humano. A religião não pode ser nada mais do que uma celebração de vida. E a pessoa se torna incapaz, ela cria barreiras. Ela não consegue dançar, não consegue cantar, não consegue celebrar. A própria dimensão da celebração desaparece da sua vida.
Ela se torna como que um deserto, e se você for um deserto, você pode continuar pensando que você é religioso, mas você não é. Você pode ser sectário, mas não religioso. Você pode ser um cristão, ou hindu, qualquer religião, mas você não será religioso. Você acredita em algo, mas você nada sabe. Você acredita em teorias. Um homem carregado de teorias se torna sério. Um homem que não está sobrecarregado, que não tem uma carga de energia sobre seu ser, começa a rir. Toda a brincadeira da existência é tão bonita, que a risada é a única resposta possível a ela. Somente a risada pode ser a verdadeira oração, a gratidão. No Japão, um grande místico, Otei, é chamado de o Buda risonho. Ele é um dos místicos mais amados do país, e nunca pronunciou uma palavra. Quando se iluminou, começou a rir. Quando alguém o perguntava por que estava rindo, ele ria ainda mais. E ele continuava indo, de aldeia em aldeia, sempre rindo. Uma multidão se juntava, e ele continuava a rir. E aos poucos, sua gargalhada era muito contagiante. Alguém na multidão começava a rir, e depois uma outra, e então a multidão inteira estava rindo, rindo, rindo. E porque todas aquelas pessoas estavam rindo, todo mundo sabe, é ridículo, esse homem é estranho. Mas por que nós estamos rindo? Mas todo mundo estava rindo, e todo mundo estava um pouco preocupado, o que as pessoas pensarão. Mas ainda assim, as pessoas esperavam por Otei, porque elas nunca tinham rido na sua vida inteira com tanta totalidade, que, depois da gargalhada, pudessem sentir que todos os seus sentidos ficaram mais claros. Seus olhos podiam ver melhor. Todo o seu ser havia se tornado leve, como se uma grande carga houvesse desaparecido. As pessoas pediam ao Otei, volte novamente, e ele se ia rindo, para uma outra aldeia. Durante sua vida inteira, quase 45 anos após sua iluminação, ele fez somente uma coisa: rir. Essa era a sua mensagem, seu evangelho, sua escritura. E é de notar que no Japão ninguém é lembrado com tanto respeito quanto Otei. Em todas as casas você encontrará figuras de Otei, estátuas. E ele não fez nada a não ser rir, mas a gargalhada estava vindo de tal profundeza que ela permanecia em seu ser. Otei é único. No mundo todo, não há nenhum ser humano que fez tantas pessoas rirem quanto Otei, sem qualquer razão, absolutamente. E, ainda assim, todo mundo era nutrido pela sua gargalhada, sentiam um bem-estar que jamais haviam sentido antes. Algo vindo das profundezas desconhecidas do coração humano. Esse Otei é tremendamente significativo. Um homem como ele raramente caminhou sobre a terra. É uma pena, mais pessoas deviam ser como Otei, mais templos deviam ser cheios de risada, dança, canto. Se a seriedade for perdida, nada será perdido. Na verdade, a pessoa se tornará mais saudável e total. Mas se a risada for perdida, tudo será perdido. De repente você perderá a festividade de seu ser, você se tornará sem cor, monótono, de certa maneira morto. Então sua energia não estará mais fluindo. Mas é difícil entender Otei. Para entendê-lo, você terá que entrar nessa dimensão festiva. Se você estiver sobrecarregado com teorias, conceitos, noções, ideologias, teologias, filosofias, você não será capaz de ver o que esse Otei é, qual é a significação, porque, olhando para você ele rirá. Ele rirá por não poder acreditar o quanto um homem pode ser tão bobo e ridículo, como se um homem estivesse tentando viver num livro de receitas e se esquecesse de cozinhar a comida. Ele simplesmente continua a estudar livros sobre comida, sobre como prepará-las e não as prepara, discutindo sobre essa ou aquela maneira, e fica com fome o tempo todo, morrendo o tempo todo. Se esqueceu completamente que não se pode viver de livros. É isso que aconteceu. As pessoas se esqueceram completamente de que a religião tem que ser vida. É algo para ser digerido. É algo que tem que circular no seu sangue.
Você não pode simplesmente pensar sobre ela. O pensamento é a parte mais superficial do seu ser. Você tem que absorvê-la. Mas sempre que surge uma verdade, um raio de luz, de repente os eruditos se reúnem, intelectuais, professores, filósofos, teóricos, e pulam em cima da verdade, esmagam-na, eles o moldam em escrituras mortas. Aquilo que era vivo se torna só uma coisa morta no papel. A rosa verdadeira desaparece. Uma vez eu estava hospedado na casa de um amigo cristão. Eu comecei a olhar sua Bíblia, havia uma rosa dentro dela. Ele devia tê-la guardado lá. Muitos anos, seca, morta, esmagada entre as páginas da Bíblia. Eu comecei a rir e ele veio correndo do banheiro e disse: "Por que você está rindo?" Eu disse: "O mesmo que aconteceu é verdade, aconteceu para esta rosa. Entre as páginas de sua Bíblia, a rosa morreu. Agora ela é somente uma memória de algo que esteve vivo um dia, somente uma lembrança. Toda a fragrância se foi, toda a vida se foi. Ela está morta quanto uma flor de plástico ou uma flor de papel. Ela tem um passado, mas não tem mais um futuro. O mesmo aconteceu à verdade. Nas páginas das Escrituras ela morreu. Quando a verdade acontece, é não verbal e é silenciosa. Ela é muito profunda, não pode ser expressa através de palavras. Então, mais cedo ou mais tarde, aparecerão pessoas que traduzirão em palavras, que a sistematizarão. E, na própria sistematização, ela é assassinada. Otei viveu uma vida totalmente diferente de um homem religioso comum. Sua vida inteira não foi nada além de uma gargalhada contínua. É dito sobre Otei, que muitas vezes, até mesmo dormindo, ele começava a rir. Ele tinha uma grande barriga, e a barriga balançava. As pessoas o perguntavam: "Por que você está rindo?" Até no sono. A risada era tão natural, que para ele qualquer coisa ajudava a rir. Então, toda a vida, dormindo ou acordado é uma comédia. Você transformou a vida em uma tragédia. Você fez uma trágica bagunça em sua vida. Mesmo quando você ri, você não ri. Mesmo quando você finge rir, o riso é simplesmente forçado. Ele não está vindo do coração, e muito menos da barriga. Você ri por razões que não têm nada a ver com o riso. Eu ouvi contar. Num pequeno escritório, o patrão estava contando uma anedota velha e sem graça que ele já havia contado umas 1000 vezes. E todos estavam rindo, tinham que rir. Estavam todos entediados com a piada, mas patrão é patrão. E quando o patrão conta uma piada, você tem que rir, faz parte da obrigação. Somente uma datilógrafa não está rindo, estava sentada, séria, inflexível. O patrão disse: "Qual é o problema com você? Por que não está rindo?" "Estou indo embora mês que vem", respondeu ela. As pessoas têm suas próprias razões. Até mesmo a risada é como um negócio. Até mesmo a risada econômica, política. Até mesmo a risada não é simplesmente a risada, toda a pureza está perdida. Você nem mesmo pode rir de maneira pura, de uma maneira simples. E se você não pode rir de uma maneira simples, você está perdendo sua virgindade, sua pureza. Observe uma criança pequena, observe sua risada, tão profunda, ela vem do próprio centro. Quando uma criança nasce, a primeira atividade social que ela aprende, ou talvez não seja certo dizer aprende pois ela já traz consigo mesma, é a sorrir. Ao sorrir ela se torna parte da sociedade. Parece muito natural, muito espontâneo. Outras coisas virão mais tarde. Esse é seu primeiro sinal de estar no mundo. Quando a mãe vê seu filho sorrindo, ela fica tremendamente feliz, porque esse sorriso mostra saúde, inteligência. Esse sorriso mostra que a criança será feliz, viverá. Sorrir é a primeira atividade social, e deveria permanecer a atividade social básica. A primeira pessoa deveria continuar capaz de rir por toda a vida. Se você puder rir em todo tipo de situação, você se tornará realmente capaz de enfrentá-las,
E esse enfrentar trará maturidade a você. Eu não estou lhe dizendo que não chore. Na verdade, se você pode rir, você pode chorar. O riso e o choro caminham juntos dentro de um verdadeiro ser. Existem milhões de pessoas cujas as lágrimas secaram, seus olhos perderam o brilho, a profundidade. Porque elas não podem derramar lágrimas, não podem chorar, as lágrimas não podem fluir naturalmente. Se o riso for mutilado, as lágrimas também serão. Somente uma pessoa que ri bem, pode chorar bem. Se você pode chorar e rir bem, você está vivo. O homem morto não pode rir nem chorar. O homem morto pode ser sério. Observe, vai e olhe para um cadáver. O homem morto consegue ficar sério de uma maneira mais perfeita que você. Somente um homem vivo pode rir e chorar. Esses são estados do seu interior, são climas enriquecedores. Mas, aos poucos, todos se esquecem. Aquilo que era natural no começo se torna artificial. Você precisa de que alguém o cutuque para você rir, que lhe faça cócegas, só assim você ri. É por isso que existem tantas piadas no mundo. Talvez você não tenha observado que os judeus têm as melhores piadas do mundo. E qual é a razão disso? Os judeus são o povo mais castigado e sofrido da terra. Eles tiveram que criar piadas, do contrário estariam mortos há muito tempo. Eles passaram por tantos tormentos, foram torturados através de séculos, foram oprimidos, assassinados. Eles tiveram que criar um senso de comicidade. Foi um estratagema para sobreviver. Consequentemente, eles têm as piadas mais engraçadas do mundo. O que estou tentando lhe mostrar é isso: nós rimos somente quando existe uma razão que nos force a rir. Contam uma piada, e você ri, porque uma piada cria uma certa excitação em você. Todo o mecanismo de uma piada é: a história vai numa direção, e, de repente ela muda de direção. A virada é tão súbita, tão drástica, que você não poderia tê-la previsto. A excitação cresce, e você fica esperando pela parte final, onde está o sentido e a graça. E então, o que quer que você esteja esperando, nunca vem. Algo absolutamente diferente acontece, não preenchendo as suas expectativas. Uma piada nunca é lógica, ela perderá toda a graça. Então, quando uma piada estiver sendo dita, você já terá chegado no final, porque será um silogismo, será simples aritmética. Mas aí ela não terá a mínima graça. Uma piada faz uma virada tão repentina que você não será capaz de prevê-lo. Ela dá um salto quântico, e é por isso que ela libera tanta risada. É uma maneira psicológica de se fazer cócegas. Eu tenho que conter piadas, porque temo que todos vocês sejam pessoas religiosas. Vocês tendem a ser sérios. Eu tenho que lhe fazer cócegas para que, alguma vez, vocês se esqueçam de suas filosofias, teorias, sistemas, e caiam na terra. Eu tenho que trazê-los de volta à terra continuamente, senão vocês tenderão a se tornar sérios, mais e mais sérios. E a seriedade é um crescimento cancerígeno. Você pode aprender muito com Otei. A risada traz força. Agora, até mesmo a ciência médica diz que a risada é um dos remédios que vão mais fundo dentro do que a natureza ofereceu ao homem. Se você puder rir quando estiver doente, você recuperará a sua saúde mais cedo. Se você não puder rir, mesmo não estando doente, mais cedo ou mais tarde você adoecerá. O riso traz alguma energia da sua fonte interna para a superfície. A energia começa a fluir, segue o riso como uma sombra. Você já observou isso? Quando você realmente ri, durante aqueles poucos momentos que você está em estado meditativo, o pensamento para. É impossível rir e pensar ao mesmo tempo. São coisas diametralmente opostas: ou você ri, ou você pensa. Se você está rindo de verdade, o pensamento para. Se você ainda estiver pensando, o riso será somente assim, devagar, não será total. Será um riso mutilado.
Quando você ri de verdade, a mente desaparece. E toda a metodologia zen é de como entrar na não-mente. O riso é uma das portas mais bonitas para se entrar nelas. Tanto quanto eu sei, a dança e o riso são as melhores portas, as mais naturais, as mais facilmente acessíveis. Se você realmente dançar, o pensamento para. Você dança sem parar, e todas as fronteiras, todas as divisões desaparecem. Você nem mesmo sabe onde seu corpo começa ou onde termina. Você se dissolve na existência além você, há uma superposição de fronteiras. E se você estiver realmente dançando, não controlando a dança, mas deixando que ela conduza, se você estiver possuído pela dança, o pensamento para. O mesmo acontece com o riso. Se você estiver possuído pelo riso, o pensamento para. E se você conhece alguns momentos de não-mente, esses vislumbres são promessas de muito mais recompensas que estão por vir. Você tem que se tornar cada vez mais natureza, da qualidade da não-mente. Cada vez mais o pensamento tem que ser abandonado. O riso pode ser uma bela introdução a um estado de não-pensamento. É dito que esse Otei não tinha nenhum desejo de chamar a si mesmo de mestre zen, ou de reunir discípulos à sua volta. Em lugar disso, ele andava pelas ruas com um saco nas costas cheio de doces, frutas e rosquinhas, que ele dava para as crianças, que às vezes eram jovens ou idosos. Assim, não deixe-se enganar pela palavra crianças. Mesmo as pessoas de idade, mais idosos que o próprio Otei, eram também crianças para ele. Na verdade, para estabelecer um contato com Otei, você tinha que ser criança, inocente. E ele distribuía algumas coisas, brinquedos, doces, balas. Ele está dizendo alguma coisa simbolicamente: não dê muita atenção à vida, ela não é nada além de um doce. Experimente-a, mas não fique obcecado por ela. Ela não contém nenhuma nutrição em si. Ela não contém nenhuma verdade. Você não pode viver dela. Você conhece essas palavras de Jesus: um homem não pode viver somente de pão. Pode um homem viver somente de doces? O pão tem pelo menos algum nutriente em si, um doce não tem nada. Tem um gosto bom, mas pode ser prejudicial com o decorrer do tempo. Para as crianças e os velhos, ele sempre tratava a todos como crianças. Ele dava brinquedos, muito significativo. Você não poderá encontrar forma melhor de dizer que o mundo é de brincadeira. E a vida que você acha que é verdadeira, é simplesmente falsidade, um sonho momentâneo. Não apegue-se a ela. Se você é uma pessoa meditativa, você dá, você compartilha, você não acumula, você não é mesquinho. Você não possui. Como você pode possuir nesse mundo? Você não estava aqui, e o mundo já estava. Você não estará aqui um dia e o mundo estará. Como você pode possuir? Como você pode reclamar: eu sou o dono? Como pode você ser o dono de qualquer coisa? Se você for meditativo, toda a sua vida se tornará um compartilhar. Você dará tudo o que puder dar, seu amor, sua compreensão, sua compaixão, o que quer que você possa dar, você dará. Sua energia, seu corpo, sua mente, sua alma, o que quer que seja. Você sentirá prazer nisso. Não há prazer maior do que compartilhar algo. Você já deu alguma coisa a alguém? É por isso que as pessoas gostam tanto de dar presentes. É pura delícia. Quando você dá alguma coisa a alguém, pode ser sem valor, pode ser de pouco valor, mas simplesmente a maneira, o gesto de dar satisfaz o coração. Simplesmente uma pessoa cuja vida é um presente, para quem todo momento é um compartilhar. Ela vive no céu. Não há outro céu senão esse. Esse foi todo o ensinamento de Otei. Compartilhe. D. O que mais pode ser dito? O que mais pode ser ensinado? O Zen acredita que a verdade não pode ser expressa através de palavras, mas pode ser expressa por gestos, pela ação. Você pode realizar alguma coisa na vida. Você não pode dizê-la.
Você só pode mostrá-la. Seja desapegado, mas esteja aqui, porque não há outro lugar para estar. Esse é o único mundo, mas há outro mundo. Assim, seus monges,